Você é aquela mulher guerreira que sempre dá conta de tudo e nunca pede ajuda para ninguém? Ou é aquela que fica esperando que as pessoas façam algo por você para você movimentar a sua vida? Bem, esses são dois extremos que indicam que o feminino está ferido e como isso vai prejudicar demais as suas relações. Então, quer saber mais porque o feminino ferido interfere aí nas suas relações? Chega junto aqui comigo, que hoje eu tenho uma super convidada, a doutora Mariane Stivanello. Ela é psiquiatra integrativa e vai estar trazendo aqui pra gente esse bate-papo gostoso sobre como essa situação do feminino ferido, esse desequilíbrio, impacta nos nossos relacionamentos no dia a dia. Muito boa noite, né? Seja muito Boa bem-vinda, noite. doutora Mariana Stivanello. Vou estar chamando ela de Mari aqui, que eu gosto muito de chamar ela de Mari, que é mais íntimo. Claro. Fiquemos à vontade, com certeza. E seja muito bem-vinda. E nós vamos seguir hoje aí, eu fiz uma introduçãozinha aqui, a gente falando do feminino ferido, né? E o porquê que esse feminino ferido interfere nas suas relações. Então, ela vai estar conversando aqui com a gente para estar trazendo esse assunto. E eu vou pedir, claro, né? Primeiro eu vou estar me apresentando aqui. Meu nome é Helene Dornella, sou mentora, terapeuta ali de mulheres, terapeuta sistêmica de mulheres, e eis-me aqui ajudando as mulheres a construírem relacionamentos de valor na vida delas. E estou à disposição aí com o projeto da imersão, construindo relacionamentos de valores. Quem sentir, é só chamar que o link está lá na bio, e no finalzinho a gente fala um pouquinho a respeito. Doutora Mariane Stivanello, por favor, se apresente. Ok, Ela, meu nome é Mariana Stivanello, nasci na Argentina e faz mais ou menos 7 anos que estou morando aqui no Brasil. A minha caminhada, como eu sempre falo, né, começou no mundo da medicina convencional. Desde que eu me conheço por gente, sempre falei que queria ser médica e, de fato, sempre tive o apoio, né, de meus pais para fazer aquilo que eu sentia que era meu caminho. E depois eu fui para a área da psiquiatria, né, que foram mais 4 anos, e em um bom momento, em busca de transformação pessoal, eu fui migrando para o mundo das terapias integrativas. Então, atualmente, eu estou atuando dentro das terapias integrativas com uma metodologia que se chama decodificação biológica, que tem uma tríade, né, que abrange a nova medicina germânica, o projeto sentido gestacional, que é essa fase que a gente está no ventre da nossa mãe, e os primeiros anos de vida, e a psicogenealogia, que é a união da psicologia com a genealogia, que é o estudo da nossa ancestralidade, a influência dos nossos ancestrais na nossa vida. E em conjunto com a constelação familiar, foram divisores de água para compreender meus próprios processos, aquilo que acontecia comigo, e a partir de aí, quando aquilo faz sentido para você, você, né, vai e quer estudar, aprofundar para acompanhar a outras pessoas também por esses lugares onde a gente já foi. Mas eu sempre falo, né, Elaine, dessa coerência que a gente precisa ter, né, de a gente ter passado por esses lugarzinhos de cura interna, e a partir daí a gente consegue acompanhar a outro ser por um lugar por onde a gente já foi, né? Se não, se eu vou ler só uma técnica, uma teoria num livro, num curso de formação, em algo, e depois eu nunca fui para esse lugar, não sei como é atravessar essa dor, não sei como é atravessar esse processo, eu sinto que aquilo não ganha força, né, na outra pessoa que a gente acompanha, né? Uhum. Bem, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, né? Tá compartilhando um pouquinho da sua história e esse seu sotaque argentino é muito conhecido ali pela questão espanhol, né? Principalmente porque escuto isso todos os dias aqui do meu lado, que meu marido, ele é mexicano, mas tem esse sotaque aqui
espanhol Entendi. velado, né? Sim, que bacana, que bacana. Então é familiar para você, estamos em família. Sim, é bem familiar, é muito bom. Legal. E sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando aí para estar participando aqui com a gente. A gente vai estar trazendo o básico aqui que eu percebi nas perguntas. Eu deixei uma caixinha, né, lá nos stories perguntando o que queriam saber sobre o feminino, né, ferido nessa questão da nossa live hoje. E veio exatamente a pergunta ali, né? Não sei o que seria o feminino ferido, né? Então a gente vai entrar um pouco ali do que seria esse feminino ferido. Eu vou perguntar ali para a doutora Mariana ali, a Mari está falando para a gente o que que é. Boa noite, vamos lá. O que Ok. seria, Mari, Quero te esse... agradecer, Elaine, agradecer pelo convite, de poder estar aqui, né? Agradecer por a gente estar fazendo esses movimentos de consciência para mais mulheres, para mais pessoas, para que possam despertar, né? Um nível de consciência e só a partir daí a gente consegue fazer diferente na nossa própria história, né? Nas nossas próprias resistências que fazem parte. E quero dar as boas-vindas também para essa mulherada que está chegando aqui também nessa live. Sejam bem-vindas e fiquem à vontade de colocar as suas perguntas e questionamentos também. Eu sempre falo, eu não sou a dona da verdade, né? Eu trago algumas informações, mas aquilo que faz sentido para vocês, vocês tomam, e aquilo que não faz sentido, simplesmente deixam, deixam passar. Muitas vezes tem algumas informações que geram um pouco de resistência dentro da gente. Pelo menos comigo acontece muitas vezes isso, né? Que algo parece que começa a me desafiar, eu começo a negar, começo a ficar resistente mesmo, às vezes com alguma sensação de até de raiva internamente sobre alguma determinada informação. Então, prestem atenção àquilo que o corpo está falando para vocês, porque o nosso inconsciente, nossa alma está se comunicando conosco o tempo inteiro através do corpo físico. Então, qualquer emoção, qualquer sensação que apareça, respirem profundo, lembrem que está tudo bem, que a gente simplesmente está trazendo algumas informações, mas que pode estar mexendo, né, dentro de você essa informação. Lembrando que não somos só nós, né? A gente tem carregando aqui toda uma história da ancestralidade e esse tema que nos convoca, que tem a ver com o feminino ferido, tem a ver com todas nossas ancestrais, principalmente, né? Então, você tinha colocado aí a pergunta, o que era o feminino ferido? Isso. Sim, exatamente. O que é esse feminino ferido? Que foi uma das perguntas que deixaram ali na caixinha, né? E trazendo aqui essa informação. Baseado nessas informações, eu falei assim, vamos começar ali. O que seria esse feminino ferido, Mari? Sim. Gostaria de contextualizar um pouquinho para compreender o que é esse termo, essa expressão do feminino ferido. Tem a ver com uma época histórica, né, da evolução da sociedade, onde o homem começou a dominar, onde começa a agricultura e a partir daí ele precisava saber quem que era o herdeiro, né? Para ele saber quem era herdeiro, ele teve, né, que dominar a essa mulher e saber que o filho dessa mulher era só dele. E aqui começou esse movimento onde o homem começou a comandar, né, a sociedade em várias áreas, e a partir daí a mulher passou a um segundo lugar, sendo sumisa, subjugada, uma mulher que ela não toma decisões, não tem uma iniciativa própria, onde o homem é quem decide, o homem é quem controla, o homem é quem comanda. E a partir dessa mudança que começou a surgir na sociedade, isso começou a reverberar na família toda, nas seguintes gerações também. Como consequência, né, dessa posição que a mulher começou a ocupar, desde um lugar de inferioridade, onde ela recebeu maltrato,
onde ela recebeu um maltrato que pode ser psicológico, pode ser um maltrato verbal, um maltrato físico, inclusive. Essa mulher recebeu, ela começou a desenvolver conflitos de desvalorização. Então, em lugar de existir uma troca equilibrada entre homens e mulheres, o homem começou a se sentir superior e a mulher começou a ocupar um lugar de submissão, né, de se sentir inferior mesmo. E isso traz como consequências várias questões, né, na vida do ser humano. Então, sempre eu gosto de trazer também, né, de contar como funciona que todos temos energia feminina e todos temos energia masculina, para poder compreender. Então, a gente nasce em um corpo biológico de mulher, mas a gente também tem energia masculina em menor proporção que energia feminina, né? Até porque biologicamente falando, a gente tem hormônios femininos que predominam. Mas essa energia feminina, o que é? Ela é uma capacidade de sentir, a capacidade que a gente tem de conectar com o mundo interno das emoções, a capacidade que a gente tem de conectar com a nossa intuição, esse sexto sentido que nos orienta para saber se o caminho que a gente está trilhando é o caminho certo, se a gente precisa mudar o rumo, se precisa tomar uma outra decisão. Então, a intuição e a capacidade de sentir são próprias das mulheres, né? Não que os homens não tenham, mas eles têm em menor, né, proporção. E, obviamente, a mulher tem criatividade, a mulher tem uma força dela receber energias de troca, dela se colocar como receptiva, desde um lugar mais passivo, mais quieto, mais silêncio. E o contrário disso seria a energia masculina, que é a energia de ação, é a energia de ter um foco, uma meta e de eu ir e fazer tudo o que for possível para conquistar esse objetivo, esse foco, essa meta. Eu posso cair, mas assim como eu vou cair, eu vou levantar de novo e vou continuar em busca desse meu objetivo. Então, o mundo dos homens é um mundo mais racional. Eles precisam ter estratégia para conquistar esse objetivo. E se a gente volta para os tempos, né, arcaicos, os tempos da caverna, era o homem quem buscava o alimento, né, quem tinha que caçar uma presa, ir em busca de um alimento, colocar em risco a vida dele. Então, eles precisaram desenvolver uma mente completamente lógica e pragmática para poder se alimentar, né? E a mulher ficava na caverna, cuidando dos filhos, estando em companhia, vivendo em comunidade com as outras mulheres, compartilhando, cozinhando, preparando para que tudo funcionasse. Então, cada um tinha uma tarefa, né? Então, eles trabalhavam em equipe, se complementando, cada um fazia a sua parte, não existia competição, não existia briga. E como começou a existir na época do patriarcado, essa necessidade da mulher voltar para o lugar dela, e ainda a gente está, né, pagando um pouco essas consequências, né? Ainda está sendo desafiadora, a mulher entra no mercado de trabalho e ela precisa se equiparar com o homem. E ainda existe essa energia de competição, né, onde a mulher tem que estar demonstrando porque o salário dela ainda é menor, porque os direitos que ela tem são iguais que os homens. Então, foi uma luta, né? Foi um processo que foi indo aos poucos e que até o dia de hoje, né, a gente carrega na nossa alma, na nossa psique, no mais profundo do nosso ser, esse feminino ferido, onde as mulheres ainda carregamos conflitos de desvalorização, de submissão, de nos sentir inferiores aos homens, né? Então, é um pouquinho esse o contexto para vocês compreenderem o que é esse feminino ferido. E não importa se isso aconteceu, né, durante gerações atrás, o que importa é que ainda isso continua, ainda existe dentro de nós essa informação, porque a gente evoluiu muito, né? A nossa consciência foi evoluindo muito e estamos evoluindo muito rápido.
mas ainda a gente apresenta um feminino adoecido, ferido, né? Tanto na esfera emocional quanto nas questões físicas. Então, é necessário que a gente possa estar aqui compartilhando essas informações, né? Não necessariamente para ir para um lugar de vitimização, nem de culpar e de desprezar os homens, porque acredito que para o contexto histórico que isso começou a surgir, isso foi necessário, e tudo existe por algum motivo que a gente não compreende, mas que essa inteligência divina sabe exatamente do que faz, né? E que aquilo aconteceu, né? E a partir de agora, o que eu preciso fazer para poder identificar se esse feminino está ferido em mim ou não? O que eu percebo também, Mari, que até nessa questão do patriarcado, né, onde a mulher fica na submissão, e hoje em dia já mudou bastante, mas falta muito ainda, né? Mas que ela acaba assumindo um papel de total desequilíbrio, né, da feminilidade entre a energia masculina e a feminina dentro dela, né? Porque ao mesmo ponto que ela quer brigar pelo espaço dela, ela deixa, às vezes, o feminino dela de lado, né? E vai muito para a ação, pegando o lado mais masculino. E acaba se tornando aquela mulher que não precisa de ninguém, que dá conta de tudo, que é aquela figura da mulher guerreira, né? Tanto que você trouxe lá da história dos primórdios, né? Que o homem que ia lá enfrentar para caçar, né? Que ele era o mais forte. Tem estrutura biológica, ele era o mais forte para poder enfrentar alguma caça, né? E tudo mais. E de alguma forma, para ela tentar se impor, ela acabou entrando em até um desequilíbrio dentro dela mesmo, ou no total submissão, ou se não naquela mulher que não precisa nem do masculino, e tem até raiva, né, da questão masculina, de estar tentando submetê-la de alguma forma, no inconsciente dela, muitas vezes, né? Nem é de forma consciente que a gente acaba, as mulheres acabam agindo dessa forma, né? É algo mais forte, porque como você explicou, tem toda uma questão transgeracional ali que aconteceu anos, milhões de anos e vem acontecendo, e agora que a gente está nesse processo desse despertar da mulher, né? De entender esse desequilíbrio dentro da gente, né, dessas energias, e o quão importante é elas manterem o equilíbrio para uma qualidade de vida e uma vida relacional também, né? Sim, exatamente, Elaine. Era uma das questões que eu queria trazer, falando sobre quais são as consequências desse feminino ferido. E é interessante como esses traumas que são transgeracionais, né? Quantas, né? Se a gente pensa nas nossas mães, nas nossas avós, bisavós, tataravós, todas as mulheres que vieram antes, o que elas já vivenciaram lá atrás que foi doloroso, o que elas tiveram que aguentar, né? Qual foi o desprezo que elas também sentiram, que tipo de maltrato que elas já vivenciaram, quais foram os sonhos frustrados das nossas ancestrais que elas não conseguiram realizar. Então, esses traumas que são transgeracionais, eles vão passando de geração em geração até alguém olhar para essa informação. Às vezes acontece que a gente já está numa nova era, a gente conseguiu fazer faculdade, a gente conseguiu sair de casa, a gente já separou, a gente já, né, fez tudo aquilo que essas mulheres talvez necessitaram fazer, e ainda assim, né, existe alguma área da nossa vida que ainda exige de nós olhar para esse feminino ferido. E como pode formar até a personalidade de base de uma mulher. Porque, como bem você falou, pode existir aqui, nesse jogo das polaridades, né? Um feminino ferido que pode ficar preso na vitimização, nesse feminino fraco, nesse feminino que não tem forças, que fica triste, que fica extremamente vulnerável, extremamente sensível, sensitivo, sem saber como tomar essa força para conquistar os sonhos, para continuar em frente e fazer aquilo que precisa ser feito, né? E poder tomar essa energia masculina também. Acaba ficando extremamente polarizada nesse feminino. Então, pode dar como resultado uma mulher que tem muita ansiedade, que tem tendência à depressão, que tem tendência a se vitimizar e a não ter forças, né, para agir,
ou pode acontecer exatamente o contrário, né? De ter uma personalidade de base extremamente masculinizada. Por quê? Porque elas olham para o feminino e elas olham apontando com o dedo, né? Nossa, esse feminino fraco, esse feminino ferido, esse feminino que não serve para nada, só dor e sofrimento elas carregaram. Então, a gente acaba vindo aqui compensando ou reparando essa história de dor e sofrimento. E de que maneira? Me masculinizando. Porque se eu me masculinizo e começo a tomar mais contato com as energias masculinas, estou falando de um corpo mais fibroso, mais musculoso, de uma voz mais grave, de personalidades que estão fazendo, que é a típica super-heroína que se coloca a armadura, que ela é forte, que ela conquista tudo e ela não cai nunca, ela sempre está disposta para ser a salvadora e ajudar a todo mundo que precisar dela. Então, isso é um excesso. E a gente sempre fala, né, que todo excesso esconde uma falta. Porque se eu não entro em contato com a minha energia feminina, que é a vulnerabilidade, que é sentir a dor, que é aprender a me acolher nessa dor, que é aprender a pedir ajuda quando for necessário, né? E eu estou sempre nessa guerreira, com a armadura pronta para lutar, esperando onde está o perigo, que estou aqui pronta com a espada na mão, né, para me defender. Então, precisamos também... agressiva, né? Às vezes age até com muita agressividade nessa postura, né? Sim. Que é o que manda, né? Como se estivesse realmente querendo guerrear com o mundo, né? Sim, sim. E são essas mulheres que estão ocupadas demais para si mesmas, não tem tempo para si. Porque primeiro está a correria do dia a dia, primeiro estão os outros, e ela se coloca no último lugar, ela não sabe sentir prazer, ela não sabe se conectar com quais são as suas próprias necessidades, o que ela anseia, quais são os sonhos que ela tem. Ela se deixa no último lugar e ela acaba sendo essa guerreira. Então, são mulheres mais perfeccionistas, até mais competitivas na personalidade, são mulheres mais exigentes, controladoras, lembrando, né, desse excesso de racional, né, dentro dessa funcionabilidade, né, dentro do raciocínio que opera de forma diferente. Então, não existe aqui lugar para sentimentalismos, né? Não existe aqui lugar para entrar em contato com as emoções, para poder verificar internamente em que lugar ela está, o que precisa fazer para se sentir melhor. Então, é uma mulher extremamente batalhadora, que nesse fazer e fazer e fazer e fazer, que é uma máscara, ela foge de si mesma, né? Foge de quê? Do sentir. Porque se eu parar de fazer, o que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo? O que eu vou fazer com esse mundo interno das emoções? Então... Se distanciando, né? Ela tem dificuldade até de se aprofundar nos relacionamentos, não é verdade? Tanto que a gente entrou aqui, como posso identificar, né? Tem uma outra pergunta, né? Como posso identificar que o feminino está ferido? Você já trouxe vários exemplos de como Sim. você identifica pelos comportamentos, né? Pelas atitudes, pelas ações, né? A gente percebe. E isso é muito forte, às vezes, que a gente não se dá conta. Porque até, né, Maria, não é a questão de você ir lá, às vezes, em algum momento, você se empoderar da energia masculina, ir lá e fazer, e tomar uma ação que você precisa. Ó, eu tenho, essa semana mesmo, eu estou em lançamento, então, assim, tipo, vamos lá, vamos fazer, tem que acontecer, né? Você fica naquela mais ativa, mas não quer dizer que aconteceu algum fato, eu não vou parar para sentir aquilo, eu não vou deixar de entrar em momento de vulnerabilidade quando for necessário para sentir o que está rolando aqui dentro, né? Então, encontrar esse equilíbrio, né? Não quer dizer que você nunca vai você vai ficar sempre ali no meio termo, mas às vezes esse movimento de ação, você toma ele, mas daqui a pouco você retoma o seu, e tudo cabe aqui dentro, né? A gente navega aí, mas na importância de manter esse equilíbrio, né? Não deixar um total
exagero na parte, né, assumindo a energia masculina e nem só a total feminina, né? E isso remete à questão de quão você está com uma ferida emocional muito grande ali, né? Com o feminino ferido e não consegue lidar com essas situações, até por não querer ver, porque vai doer, né? Então você se esconde atrás dessas máscaras, vamos dizer assim, né? Desses comportamentos exagerados, seja para um lado, uma polaridade, um ou dois, não é verdade? Exatamente, amada. E que importante que a gente possa aqui respirar profundo, né? Assimilar toda essa informação com muita amorosidade e com muita coragem também, porque eu sempre falo, esse caminho de autoconhecimento e das terapias é só para corajosos, né? É só para quem tem coragem de olhar para dentro e se desafiar a curar essas feridas dentro da gente, né? Então, só o fato de a gente estar tomando consciência é o primeiro passo que existe para algum movimento acontecer na nossa vida. Uma mudança nunca, não é possível, né, se eu primeiro não tomo consciência daquilo que está em mim. E obviamente que não é uma sensação agradável eu entrar em contato com esses conteúdos do inconsciente. Isso gera uma rejeição, gera um desconforto, às vezes eu tenho um desespero de falar o que eu vou fazer com essa informação, de que forma, né? A gente às vezes tem até ansiedade, quero trazer essa cura para a minha vida, o que eu faço? E uma das áreas assim, que a gente precisa olhar muito é na área que você está trabalhando, né, Elaine? Que tem a ver com os relacionamentos. Né? Uma das consequências, a gente falou das personalidades de base que podem predominar esse feminino ferido, ou o lado masculino, como uma compensação desse feminino ferido. Mas e as relações? Como são as relações quando a gente tem esse feminino ferido? E aqui a gente entra nesse jogo das polaridades, como falei antes, né? Aqui as possibilidades são infinitas, né? No sentido de que eu posso entrar em um relacionamento abusivo, onde me encontro com personalidades mais problemáticas, com homens mais abusivos, onde eu viro uma codependente emocional e muitas vezes essa dependência emocional acaba sendo uma dependência financeira desse homem também, que tem um traço de personalidade mais narcisista, que são mais dominadores, controladores. Então, ele se sente importante sempre quando ele está nesse papel de diminuir essa mulher de alguma ou outra forma. E, às vezes, esse narcisismo é muito sutil, quase imperceptível, porque ele alimenta o ego dele através dessa mulher que ele tem do lado. E ele pode ponderar, pode falar, nossa, como tem uma mulher boa, e pode falar para todas as pessoas quanto essa mulher é boa. Mas internamente ele tem alguns joguinhos de manipulação e essa mulher acaba se perdendo de si mesma, se desconectando da essência dela, acreditando mais naquilo que esse companheiro fala sobre ele, como ele faz sentir ela, que acreditando em si mesma, nos valores que ela tem, naquilo que ela acredita. E quem nunca, né? Quem nunca entrou num relacionamento abusivo? Eu acho que a maioria das mulheres, em algum momento da nossa vida, entramos nesses joguinhos de manipulação, que não é para a gente se vitimizar completamente, porque existe também aqui uma autorresponsabilidade de parte nossa que é necessário assumir, mas muitas vezes a gente fica tão, né, cega nesses vínculos que não percebe até estar totalmente perdida, sentindo uma tristeza, um vazio enorme e sem saber como sair dessa relação, né? A gente se sente atrapada e sem saída, né? E envolvida emocionalmente. A mulher acaba se perdendo dela mesma, né? A ponto de não conseguir se posicionar. É uma dependência emocional tão grande, né? Daquele movimento, daquele domínio, que às vezes ela fala assim, ah, eu sofro, mas eu tô feliz. E muitas vezes não é bem por aí.
ela está sofrendo e não sabe lidar com aquilo e não tem coragem, como você falou, requer coragem. E muitas mulheres não têm coragem de tomar e se posicionar a respeito disso. Não estou bem assim, não estou feliz assim, e eu preciso mudar algo aqui, né? E às vezes a gente fica ali esperando que o outro mude, e não vai mudar, porque a mudança todas começam aonde? Na gente, né? Se a gente quer ver mudança no outro, a gente tem que mudar aqui dentro. E assim, a gente vai se permitir se posicionar, a se comunicar, a se permitir, né, comunicar como você se sente a respeito de tais situações que muitas acabam ficando fechadas, e elas se privam até de dizer como elas se sentem. Então, elas acabam se permitindo e ficando à mercê daquela situação, né? E se colocando muitas vezes aonde, como você falou, se vitimizando, né? Achando também que, romantizando ali, achando que tudo está normal, que o homem sempre faz isso, que, né? Muitas colocam, tem muitas crenças envolvendo essa questão também, né? De como elas foram criadas ali, então tem muitas coisas que ficam presas dentro delas que elas não conseguem olhar de outra forma aquela relação, né? Que dentro dela, sim, tem um feminino totalmente machucado e elas não conseguem olhar para aquilo ali com amorosidade. Muitas deixam até de se cuidar, né? Tá tão triste, tá tão infeliz ali nas relações que elas se abandonam. É um abandono total delas mesmas. É como se fosse um chamado de socorro, né? Mas esse abandono é simplesmente por não estar conseguindo expor o que ela está sentindo dentro da relação. E isso é bem complexo quando a gente não consegue identificar isso, não é verdade, Mari? Exatamente, bem complexo e profundo, e muitas vezes essa mulher não consegue ter forças para sair dessa relação sozinha. Então aqui se torna totalmente necessário ajuda profissional, né, criar uma rede de apoio, porque ela acaba se isolando também, ela acaba ficando sozinha, só em contato com esse agressor que muitas vezes a gente interpreta que é o típico agressor de filme que bate nele. Não, estou falando de questões extremamente sutis. Um homem que ele tem ele se acha o centro de atenção, ele é o único que faz tudo melhor, ninguém, né, faz melhor do que ele, e ele se compara o tempo todo com outros homens e ninguém presta, só aquilo que ele faz é o certo, né, e a forma certa de agir. Então a gente está falando aqui de homens que estão extremamente feridos também nesse masculino, não estamos colocando aquilo como culpados, mas sim para reconhecer essas dinâmicas disfuncionais, porque a partir de aí algo pode se tornar diferente. E muitas vezes essa mulher com um feminino ferido se coloca a capa da super-heroína achando que ela vai salvar esse homem, que ela vai fazer com que ele se dê conta e que ele mude, que ele faça os movimentos. E esquece, mulher, esquece, isso não vai acontecer nunca, porque ele não tem chance nenhuma de que ele consiga olhar para dentro de si. Quem tem essa capacidade de olhar para dentro de si é você. Então, quem tem, né, realmente chance de curar essa ferida e de sair desse ciclo de repetição sem fim é você. Então, essa é a parte mais desafiadora, às vezes, né? Que a mulher acha que ela vai ficar aí porque ela vai fazer com que o homem mude, com que ele mude alguma coisa, mas isso não existe. Então, aí, como Lidiana está falando aqui, precisamos nos conhecer para não deixar isso acontecer. Fazer terapia é fundamental, sim, concordo com isso, mas o autoconhecimento às vezes não é suficiente quando a gente está dentro desses vínculos, precisa de uma energia extra aí que possa trazer uma ajuda e tirar esse véu dos olhos, né, daquilo que a gente não é capaz de ver. Então, aqui pode acontecer, né, como a gente estava falando antes, dessa mulher entrar em um relacionamento abusivo,
e às vezes é extremamente sutil e quase imperceptível, né, entrar nesses lugarzinhos, e às vezes é muito nítido, muito claro, existe uma agressão verbal e física nítida, né? E a outra opção seria uma mulher, né, que se colocou a armadura da guerreira, que ela faz tudo, que ela consegue dar conta de tudo e se masculinizou, né? Então, dessa maneira, ela vai se dar bem com quem? Com um homem mais feminilizado, né? Um homem que tem mais características femininas, que não tem muita energia de ação, que ele fica mais passivo, mais da energia feminina mesmo, mais homens mais fracos, né? Que não tem essa força masculina que rege eles. Então, nesse caso, essas mulheres têm uma tendência a desprezar a esse masculino e a criticar e a maltratar. Então, aí acaba vindo. Lembrando, né, que a ferida começou no feminino, mas elas acabam maltratando esses homens, né, julgando eles que eles não dão conta de fazer o que eles precisam fazer, mas essa é a única forma que daria certo de elas ter um relacionamento que para elas seja funcional, porque se elas estariam com alguém que tem esse nível de testosterona elevado quanto ela, eles se matam, literalmente. Então, ela só consegue se dar bem, né, com essa característica mais feminina no homem, onde quem comanda é ela. Né? Então, fiquemos de olho, porque muitas vezes a gente se vitimiza e muitas vezes a gente acaba sendo a perpetradora dentro da relação de casal. E inconscientemente a gente entra e sai desses lugares. Então, é bem normal dentro de um relacionamento que existam esses joguinhos de manipulação. Se não é um, é o outro, né? Vão alternando um pouquinho cada um. E existe também a possibilidade de uma mulher ficar sozinha, com medo de entrar em um relacionamento. Essa seria uma terceira possibilidade. Porque estando sozinha, ela se sente protegida, dela não sofrer essa ferida do feminino, ou ela não entrar nesse relacionamento abusivo novamente, ou dela não acabar se colocando nesse lugar extremamente masculino, onde ela tem que dar conta de tudo e se esforçar demasiado por manter esse vínculo, né? E que isso seja funcional. Não sei se vem para você alguma outra possibilidade aí de relacionamento, Elaine. Olha, como é entre homem e mulher, cada um, né, tem dentro de si a polaridade, só que eles chegam para se complementar, né? O homem busca na mulher o que é o feminino e a mulher busca no homem o masculino. Então, ambos estando com essas energias equilibradas, o relacionamento vai ser mais funcional, né? Porque um quer tomar o outro nessas energias, né? Se complementam. E quando isso está desajustado, estão com ou masculino ferido ou feminino ferido, eles vão se encontrar, né, de certa forma, mas não vai ser tão funcional. Eles vão ficar ali nessa jogada mesmo, né, relacional ali de culpados e agressores, de quem é a vítima, e vão ficar nessa jogada. Então, e isso não é saudável também para um relacionamento. Lógico que sempre vai ter conflitos dentro de uma relação, que é isso que nos leva a uma evolução como casal. Mas a gente ter o autoconhecimento, a gente se entender um pouco o que está rolando aqui nesses níveis de comportamento, como que a gente está agindo, o que a gente está fazendo, é que vai permitir a gente entrar nesse equilíbrio e se posicionar também. Porque não é porque você está de repente, mais na ativa ali, que o homem está mais lento ali, que você vai ficar atacando ele, toda hora jogando na cara dele que ele está muito lento e você está muito ativa. É ao contrário. Por que você não diminui um pouco para que ele possa entrar em ação? Né? Então, mas isso só é permitido aonde que a gente permite isso? Quando a gente tem o conhecimento, senão a gente sempre vai ficar ali buscando apontamentos, né? Um apontando para o outro o que está falhando. E não é desse lugar. Então, isso interfere bastante no aspecto relacional, né? Essa questão também. Porque o intuito é andarem ali mais equilibrados, um buscando o outro e se complementando. Esse é o
ponto aí que eu queria estar trazendo também para complementar esse aspecto. Uhum. E uma coisa que você trouxe, que acho que é bem importante reforçar, Elaine, também que não existe um casal ou uma relação que não tenha conflito. Todas as relações têm conflito, porque imagina, esse homem, né, que vem de um sistema familiar com todo o sistema de crenças que eles têm, com uma determinada religião, com costumes diferentes. Essa mulher que vem do sistema familiar dela, com costumes diferentes, né, conhecimentos totalmente diferentes, e eles se encontram para conviver, para compartilhar a vida juntos. Então, é uma das questões mais complexas do ser humano, né? De fato, o relacionamento é uma escolha e essa escolha pede muito autoconhecimento, né? Porque se eu consigo me conhecer a mim mesma, eu vou poder também ter um olhar de compaixão pelo outro e não levar tudo de uma forma pessoal. Então, as diferenças, elas fazem parte, os conflitos vão estar aí sempre. O que aqui é importante é que cada um dos dois tenha esse bom senso, esse autoconhecimento e a capacidade de poder buscar soluções para que juntos possam crescer nessa relação. Porque se um começa a crescer, né, começa a se desenvolver, a buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento, estuda, faz terapias e tal, e outro continua indo pelo caminho do menos aqui, né? Continua só no piloto automático, trabalhando, e não busca esse crescimento. Vai chegar um momento que os dois vão estar em uma distância enorme, que não vão se encontrar, e o relacionamento já vai esfriar demasiado, e vai ser tarde demais para, né, tentar reconciliar algo entre eles. Então, é muito importante que, né, que os dois consigam ir caminhando, né, de mãos dadas e que de alguma maneira busquem esse crescimento em comum, tenham um propósito em comum, não importa se um sei lá, espiritual e o outro gosta só de viajar. O importante é que compartilhem coisas em comum e que, né, e que tenham uma necessidade desse crescimento juntos. Porque os desafios vão estar sempre, sempre vão existir desafios. Até o último suspiro da nossa vida, a gente vai ter que lidar com desafios. E na convivência, tudo se torna muito maior do que quando cada um vive na sua casa, quando cada um tem seu próprio território, né? Quando se trata de compartilhar o mesmo território, desse nível de intimidade que é muito profundo mesmo. A gente tem tendência a esfriar, e esfriar sexualmente, a esfriar emocionalmente, afetivamente também. Então, precisa de vários cuidados e preventivos, principalmente, para não chegar depois a estar muito longe um do outro. E falando um pouquinho das consequências, Elaine, faltou um pouquinho falar sobre esse mundo da saúde, né? Que uma das consequências pode ser uma personalidade de base, as máscaras que a gente vai criando, a forma de reagir diante daquilo que o outro nos coloca, a forma em que a gente se vincula, mas também a nossa saúde está totalmente afetada, né, pela interferência desse feminino ferido. Porque uma mulher, como antes falamos, né, que está no feminino extremamente ferido, muito polarizada na vitimização, ela pode lidar com transtornos de ansiedade generalizada ou transtornos de ansiedade em geral, ela pode lidar com síndrome do pânico, ela pode lidar com depressões, com sensações de se sentir sozinha, de sentir um vazio, um medo profundo, uma raiva interna que se apodera dela, uma irritação o tempo todo, ela pode ter situações de estresse, a síndrome do burnout, né, que é esse desgaste emocional muito forte, que pode inclusive afetar a área do trabalho. A relação na maternidade com os filhos, né, pode afetar todas as áreas da vida do ser humano. E indo para as questões do corpo físico, da saúde, das patologias em si,
O primeiro que se afeta são os órgãos femininos, né? A gente aqui tem que prestar especial cuidado nos órgãos femininos, né? Que são o útero, as trompas, os ovários, os genitais, a vagina, toda a região genital, as mamas também, dependendo qual lateralidade também vai estar refletida esse feminino ferido quando existem problemas no relacionamento. Então, por exemplo, uma candidíase recorrente, se eu estou em um feminino ferido e ela vem uma vez, duas vezes, três vezes, ela está trazendo uma mensagem, só que a gente, né, seguindo os padrões da medicina convencional, a gente só busca um medicamento que me tire, que apague esse sintoma de mim. Mas daqui a pouquinho, né, entro de novo nesse ciclo onde aparece novamente essa candidíase. E o que ela veio mostrar? O que ela está indicando? Porque o sintoma é simplesmente um mensageiro, né, que está trazendo aqui um conflito psíquico que ainda não foi elaborado, que ainda não foi resolvido. Então, a gente precisa começar a vir para essa nova era, de integrar a mente com o corpo físico. Não tem, uma parte não está separada da outra, como a medicina acha, né? Porque quando eu estudei medicina, a gente viu muito pouco conteúdo sobre psicologia, quase nada. Eu fui aprender mais quando fiz a psiquiatria, e quando fui aprender sobre nova medicina germânica e outras linhas psicoterapêuticas de psicossomática, e compreendi que o corpo físico é simplesmente um reflexo desse corpo emocional e mental, né? Que conforme como estão organizadas as informações aqui, as crenças que a gente tem, aquilo que a gente vai herdando, até traumas que a gente herda de outras gerações, isso vai começar a se refletir no físico. Então, é muito importante começar a compreender, né, a fazer essa associação. E depois, conforme essa mulher vive os conflitos dela, pode aparecer somatizações em outras partes do corpo, não é só o feminino. Porque uma pessoa que tem tendência a conectar com uma raiva muito grande, a silenciar a raiva, a ser a boazinha demais, que não expressa, que não coloca, que não fala, ela vai ter pode ser que tenha uma tendência a não digerir, né, os problemas que ela tem, as situações que são trazidas à tona para ela. Então, pode ser que ela comece a desenvolver uma gastrite, né, uma gastrite crônica ou aguda, né, conforme esses conflitos se apresentam de forma aguda ou repetidos no tempo. Pode ser uma pessoa que lida com transtorno alimentar e que ela vai ter um sobrepeso. Pode ser uma pessoa que vive os conflitos como conflitos de separação e ela vai ter afetada a pele dela. Então, conforme a forma que cada um de nós, que é uma forma singular, individual, vivencia nossos conflitos, os problemas vão se apresentando em diferentes partes do nosso corpo. Então, não tem uma regra, né, que funcione igual para todos, porque cada um de nós é diferente, mas é mais ou menos por aí o caminho para a gente começar, pelo menos, a compreender que nossa mente e nosso corpo operam juntos e que eles estão conectadíssimos e que se algo começa a não funcionar bem, vou ter que começar a olhar o que eu estou carregando dentro da alma e o que está precisando ser visto. E a importância da gente estar equilibrado também com o feminino e masculino dentro da gente, principalmente o feminino, que é se permitir a sentir e ter essa conexão com o nosso próprio corpo, né? Que muitas vezes a gente acaba somatizando por perder até essa conexão com o nosso próprio corpo, a gente não entender que uma emoção aconteceu antes de se manifestar no seu corpo, né? E isso o autoconhecimento vai trazendo pra gente, pra mim, pelo menos assim, é muito claro isso, né? De acontecer um fato que me afetou o aspecto emocional, logo mais à frente vai acontecer um fato, vai estar sendo manifestado no meu corpo físico, principalmente se eu não souber autorregular aquela emoção que passou por mim,
né? Então, é algo muito, muito claro hoje, mas mediante o conhecimento que chegou até mim, né? Eu fui buscar esse autoconhecimento. Se eu não conhecesse nada a respeito disso, eu não teria desenvolvido essa percepção, porque quando a gente nasce, a gente não está sendo criado para sentir, né? Tanto que quando a criança está lá chorando, muitas vezes o pai está chorando por quê? Cala a boca, né? Nem permite a criança sentir as emoções dela ali. A gente cresce nesse meio achando que sentir é meio que algo ruim, né? Então a gente vai se privando de sentir até a conexão com o nosso próprio corpo, o que ele está querendo dizer para a gente, né? E essa desconexão também ocorre muito nessa questão do feminino desequilibrado, né? Tá perdido, ele tá ferido. Então a gente acaba perdendo também essa conexão, né? Exatamente, Elaine. Eu sempre falo, até o dia de hoje, uma das questões mais desafiadoras para mim é aprender a me acolher na dor. Porque para comemorar é fácil, né? Para a gente comemorar as conquistas, aquilo que está dando certo, quando a gente está alegre, quando a nossa energia está lá em cima. Mas quando a gente está com a energia mais baixa, quando está mais sensível, mais vulnerável, quando está passando algum processo mais delicado, que precisa desse cuidado do feminino, dessa nutrição, da gente se acolher, da gente se abraçar, de não esperar que isso venha só de lá fora. Claro, a gente pode pedir ajuda também, e isso é super válido e recomendado, mas que a gente também possa se maternar a si mesma, né? Esse é um grande aprendizado que eu acho que a gente leva para E até porque somos cíclicas, né? A mulher tem todo o seu período ali, né? Sim. Cada semana ali de 28 dias a gente tem nossos períodos hormonais que acontecem ali, né? E toda nessa manifestação, a cada momento ali, você está num período que vai manifestar algo diferente na sua disposição, no seu bem-estar, na sua energia. E tem aquele outro momento que você vai estar mais reclusa, mais quietinha, que daí requer um pouquinho mais de acolhimento, um autocuidado mais amoroso. Tem todo esse movimento que acontece durante um mês com as mulheres, né? Exatamente, você me lembrou de algo que eu tinha passado, e que é muito importante, né? Que essa pode ser uma das consequências desse feminino ferido, ou lidar com sintomas muito elevados da TPM, de uma sensação de irritação, né, exacerbada, o ânimo deprimido, triste. A ciclicidade é normal. Agora, quando eu oscilo de uma forma muito pronunciada e isso acaba me afetando todos os ciclos de forma regular, aí vou ter que olhar com amor e com carinho para isso, né? Essa forma de viver nosso ciclo menstrual é muito singular também, né? Algumas somos mais dramáticas, outras mais guerreiras, outras mais... E isso fala muito, né, da resiliência e dos aprendizados que a gente vai tendo, mas é bem importante poder olhar também para essa ciclicidade que nos habita, e que a gente possa também se permitir sentir toda essa loucura, né? E colocar para fora. Você trouxe aqui o termo de autorregulação emocional, que a gente possa aprender a se regular a si mesma as emoções, que a gente possa se ajudar, né? Eu sempre penso, né? Como a gente aprende a escovar os dentes, tomar banho, lavar o rosto, e a gente não aprende a limpar as nossas emoções cada dia da nossa vida. Porque não é que eu vou acordar e já limpei tudo, já resolvi tudo o passado, né? O tempo todo o passado está se apresentando para nós em cada dia, em cada desafio, porque já fomos programados de uma determinada maneira. Então, a vida exige de nós que a gente tenha mais ferramentas para se ajudar a viver melhor, né? Com certeza. Verdade. Mari, minha querida, nosso tempo está acabando. O Instagram está me derrubando exatamente em 60 minutos. E a gente tem aí 4 minutinhos.
Então, eu só queria dar um recadinho final, já agradecendo aqui para você, né, o tempo que você disponibilizou para estar trazendo tanto conhecimento, que está compartilhando com essas mulheres que chegaram aqui, com esses homens que passaram por aqui também, que é importante eles saberem um pouquinho a respeito das mulheres e entender esse aspecto feminino, sim, né, porque quem quer ter uma parceira do lado é bom saber muito a respeito de como que funciona tudo, né, essas dores emocionais, e tem o masculino ferido também que se complementa. Então, eu quero agradecer de coração você ter aceito o meu convite. Acho que a gente conseguiu atender aí o assunto bem pontualmente, aí principalmente no aspecto das relações, né, e entender um pouquinho mais sobre esse universo feminino, principalmente essa questão ferida, né, que todas nós carregamos e sangramos por nossas ancestrais aqui, sempre com muita amorosidade, acolhendo tudo como foi, senão não estaríamos aqui. E dar um recadinho final aqui, só se você me permite que eu já deixo aqui você finalizar também, que eu tô no momento de lançamento da imersão e amanhã segue o aquecimento aí para a imersão, uma live também, que eu vou estar trabalhando ali como sair dos ciclos repetitivos da traição dentro dos relacionamentos, dentro da nossa vida. Vai ser às 20 horas. E na sexta-feira tem uma aula secreta que vai ser via Zoom com exercício prático. Quem sentir, vai me mandando lá no direct, que daí eu envio o link para vocês, tá? E Mari, minha querida, agora eu deixo com você. Gratidão a todos que estiveram aqui. Ela vai estar finalizando aqui para a gente. Ok, Elaine, muito obrigada. E você trouxe aí a questão da traição, né? Que é o tema principal do teu trabalho e que tem tudo a ver com a experiência que a vida te trouxe também. Mas foi uma das questões também que a gente não falou, mas que é um dos ciclos que se repete dentro de um relacionamento e que a gente vai muito para essa vitimização sem poder assumir a autorresponsabilidade nesse processo todo. Então, se uma coisa pudesse trazer hoje, é só lembrar da nossa autorresponsabilidade. Somos, né, eu sempre falo, a gente tem um lado humano que precisa ser trabalhado, porque a gente vivenciou muitos traumas no passado, traumas na nossa própria história e da nossa ancestralidade que foram herdados. E a gente tem também um lado divino, mas enquanto esse lado humano, esse lado vulnerável não for trabalhado, a gente não consegue acessar esse lado divino com mais fluidez. Então, é meio que um processo orgânico. Enquanto eu vou me ocupando de acolher as minhas dores, de me reconectar comigo, de poder estar mais conectada no presente, com sonhos lá no futuro, eu vou acessando esse lado divino com mais facilidade e de uma forma espontânea. Então, a gente tem forças, né, para viver a nossa vida no aqui e no agora. Então, quanto mais a gente traga essa consciência também, de poder olhar para os desafios como um período de crescimento para a nossa alma. E os desafios estão aí para que a gente possa evoluir, né? Não tem outro motivo. E esse é nosso lado divino, exatamente.